Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. É o seguinte, o PMDB é o principal aliado do PT, tanto no governo federal quanto aqui em Minas. Em Brasília, o relacionamento com a presidente Dilma tem sido marcado por profundas divergências. Volta e meia, o partido coloca a presidente contra a parede. Em Minas, é início de governo e mesmo com disputas localizadas, há uma sintonia com o governador Fernando Pimentel. Cena Política recebe hoje o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes. É um dos primeiros debates dele em TV depois da posse, há 2 meses, justamente para falar sobre as propostas dele para o Legislativo e sobre o PMDB e o PT. Adalclever Lopes é empresário, é deputado estadual em Minas desde 2003, portanto está no 3º mandato. Ocupou no Legislativo a presidência das comissões de Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia, Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Exerceu ainda a liderança e vice-liderança do partido. Participa dos diretórios estadual e nacional do PMDB. Convidamos também os jornalistas. Carlos Lindenberg foi chefe das sucursais da Veja e do O Globo e editor-chefe da Rede Globo, secretário de Comunicação do Governo de Minas, diretor de redação e colunista do Hoje em Dia. Atualmente é comentarista político da Band, TV Bandeirantes e da Rádio Itatiaia. E Márcio Fagundes. Antes de falar do Márcio Fagundes, eu queria falar assim que Carlos Drummond de Andrade tem um verso que diz assim: eu também já fui moreno como vocês. Eu também já fui comentarista político lá na Bandeirantes. Um tempo bom, sabe? Com Antônio Telles, com aquela beleza de pessoa chamado Antônio Telles. Um abraço para Antônio Telles. E Márcio Fagundes atuou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo, entre outros. Foi secretário de Comunicação do governo Hélio Garcia, colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. É superintendente de comunicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Presidente, agradecemos a sua presença aqui na BH News TV, em nome da direção da TV e em nome do programa. Eu lhe agradeço, como eu agradeço a Márcio Fagundes e Carlos Lindenberg. E vamos falar do Legislativo. Eu estava falando ali de Carlos Drummond de Andrade, acho que eu vou falar também de Adoniran Barbosa. Ele tem uma música que fala assim que a lâmpada, ele fala até lâmpada, né? Atrai assim milhares de mariposas. E o Legislativo teve uma mudança, porque foi ocupado 12 anos por grupos políticos Tucano ou ligados, aliados do Tucano. E naquele período atraiu até 24 partidos. O poder central atrai mariposas igual a lâmpada, né? Mas agora está com o PMDB. Houve uma mudança, então. Pelo menos uma mudança de troca de governo e tudo mais. Eu queria te perguntar, primeiramente, como presidente, nessa mudança, o que vai mudar no Legislativo? Quais são as suas propostas para essa etapa do Legislativo? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença aqui nesse belo programa, dizer que a Assembleia Legislativa é uma casa madura. A Assembleia hoje, ela continua sendo a melhor Assembleia do Brasil, onde tem os políticos mais maduros. Eu falo que a situação e a oposição aqui em Minas conversam bem. Eu falo que a oposição ela é necessária, porque senão o poder fica cego e ditador. E aqui em Minas, por incrível que pareça, apesar dessa crise institucional que se instalou no Brasil, Minas Gerais está em paz. Nós elegemos uma mesa diretora com unanimidade pela primeira vez na história, com 77 votos. Todos os membros votados, todos eles, sem exceção. O senhor teve voto totalmente, situação, oposição, e tiveram os lá que não puderam comparecer e tudo, mas foi uma unanimidade. Não, todos compareceram. Eu tive 76, não tive 77 porque o presidente não vota. É isso mesmo. Então nós tivemos 77 votos. Me referindo ao orçamento aí já diferente, tudo bem. Bom, depois veio a reforma administrativa, também conversada, debatida, amadurecida.
A oposição tem deputados experientes, fantásticos, deputados que agregam, que ajudam. E na democracia, às vezes, você tem muita divergência. Mas isso é que ajuda a lapidar o processo e sair sempre um projeto melhor. Votamos a reforma, também por unanimidade. Votamos o orçamento do Estado, também com poucas divergências. O orçamento foi votado por unanimidade, teve alguns destaques, mas chegamos a bom termo. Então, apesar desse caos político que existe no Brasil hoje, que é uma crise institucional, ela tem uma crise econômica? Tem. Mas a crise pior é institucional. E aqui em Minas, não. Minas, os poderes conversam, as instituições se dão bem, oposição e situação conversam num bom nível. Hoje, o governo que hoje, esse projeto que faz parte de Minas e que governa Minas Gerais, conversa bem também com a oposição. Então, Minas está em paz. Apesar de tudo, Minas continua tudo bem. Isso não quer dizer que Minas é diferente do Brasil, não, porque nós também passamos as nossas aflições, passamos aí um problema sério, econômico, mas a maior crise que existe no Brasil é institucional. Mas antes que os colegas perguntarem, presidente, embora essa parte consensual seja importante, seja algo marcante, o senhor teria projetos assim de diferentes lá para o Legislativo? Teria alguma mudança a propor? Várias. Queria que o senhor colocasse as principais, as mais importantes. O plano estratégico da Assembleia é o fortalecimento do poder legislativo. Hoje, o que acontece? A população conhece muito pouco do que acontece no Legislativo. Tudo que acontece na vida das pessoas passa pelo Legislativo. Agora mesmo nós aprovamos uma lei que dá aos idosos o passe livre, que alcança 1.500.000 pessoas. Passou pelo Legislativo, ficou lá durante um ano. É lógico, quem executa isso é o Poder Executivo, mas poucas pessoas sabem que esse benefício veio da Assembleia. As leis que são votadas para acessibilidade, enfim, em tudo, o preço do arroz, do feijão, da carne, tudo passa pela Assembleia. Pouca gente conhece isso. Então nós precisamos mostrar o Legislativo. O nosso planejamento é ouvir através das suas comissões temáticas, andar o Estado inteiro. Nós vamos fazer grandes caravanas pelo interior de Minas para ouvir as pessoas e aí sim formular propostas. O que aconteceu de um tempo para cá? O político se desconectou do eleitor, da população. Nós estamos ouvindo muito pouco. Acho que criou um fosso, o senhor acha? Muito grande. Então, o político ele fala com o chefe político da cidade, escuta pouco a população, desconectou e precisa ouvir. Não é à toa. A propósito, vou te interromper, porque você tocou num ponto aí que parece que está, inclusive, na raiz dessa crise política que nós estamos atravessando, que o país está atravessando, que me parece a crise da representatividade. As pessoas não reconhecem nos políticos, de modo geral, os seus representantes, sobretudo no legislativo, mas não só no legislativo, também no executivo e nas diversas esferas de poder. Ou seja, na Câmara, no prefeito, na Câmara Federal, no Senado, na presidência, enfim. O senhor concorda que essa crise de representatividade é uma questão fundamental na vida política do país hoje e como dar uma volta nisso aí para se recuperar essa verdadeira identidade do Instituto da Representação? Ouvindo a população, ouvindo as propostas das ruas, ouvindo o povo. Foram sempre formuladas grandes propostas quando a população foi ouvida. E é isso que os políticos pararam de fazer. Eu vejo hoje em Brasília uma crise do legislativo com o executivo por falta de conversa. Hoje, nós passamos uma crise institucional grande por falta de diálogo. Crise econômica, nós já passamos muitas. Tivemos com Sarney, nós tivemos com Itamar Franco, nós tivemos com Fernando Henrique, até crises piores. Tivemos com o Lula, que saiu com uma popularidade altíssima, como Itamar também saiu. O que se perdeu foi a arte de conversar, de dialogar. O senhor está dando mostras que está bastante afinado com o atual governador. Os dois poderes, pelo visto. O senhor usou o verbo aqui, ouvir, pelo menos uma meia dúzia de vezes. O Fernando Pimentel fez a campanha dele baseada no slogan "Precisamos ouvir os mineiros". Então, não acha que os mineiros
querem, o que a população quer, já está mais ou menos, esse arcabouço já é sabido pelos formadores de opinião, pelos seus representantes. Está na hora mais de ação agora, porque nós já ouvimos muito, até porque o Estado tem um ouvidor, né? Vamos pôr um grande ouvidor aí, que seria um cargo que o Estado tem. Não é melhor agora, participação, nós estamos, acho que está faltando é ação, acho. Só um acréscimo aí rápido antes de responder, que chegou a, inclusive, tramitar na Assembleia Legislativa a extinção da ouvidoria, né? Isso que é que é engraçado, a proposta do governo era ouvir para governar e propôs a extinção da ouvidoria. Mas tudo bem, não acabou não extinguindo, né? Não houve extinção. Só para lembrar isso, sua correlação com o Poder Executivo, pelo visto, está bem atualizado. Mas eu quero te falar que, para começar, a proposta de não acabar com a ouvidoria foi da oposição. E nós, eu falo nós todos, da situação, inclusive o governador, ouviu a oposição e permaneceu com a ouvidoria, sinal que o governo está ouvindo bem. Está acatando, inclusive, propostas da oposição. E eu vejo que a ação é uma coisa interessante. O orçamento do Estado foi aprovado agora, tem uma semana. Nós tivemos problemas seríssimos na aprovação. E agora sim, o orçamento caiu, o Estado começa a trabalhar, a arrecadação caiu, tinha um déficit de quase 7 bilhões no orçamento. Então, a partir de agora, começam as ações. Agora, o processo político é dinâmico. Durante esses 4 anos, o governo vai ouvir o tempo inteiro. A Assembleia é o parlamento, é isso mesmo, é falar, conversar, ouvir. Nós vamos fazer durante os 4 anos, porque é dinâmico o processo político. Nós vamos ouvir e executar, juntamente com a população, o nosso plano de governo. Deputado, é um palpite, mais um palpite do que uma sugestão. Durante a minha cobertura no mundo político, o Lindenberg também tem essa experiência, a gente sempre ouviu, acompanhou os lobbies que existem no segmento, principalmente econômico no Estado, para fazer mudança de ICMS, que passa necessariamente pelo Legislativo. Muda-se. Os governos passados aí recentemente, eu lembro de várias vezes, mandava assim, atividades, 10, 15 atividades, reduz ICMS e tal. Essa coisa do imposto que hoje para o brasileiro é muito incômoda, né? O brasileiro cobra na questão do imposto, nós pagamos, mas não tem retorno. Isso passa muito pela Assembleia, o ICMS. O mineiro não sabe de onde que ele está pagando no serviço, no produto. Por que a Assembleia não faz um trabalho assim de transparência? Quais atividades que pagam mais? Quais comparativamente com outros estados que cobram X as empresas? Por que isso não vem à tona, essa questão do ICMS, que é onde o atual governo pode buscar algum recurso? Por que não vem à tona isso? Bom, eu vou te falar uma notícia boa. A Assembleia, semana passada, nós fizemos agora uma proposta de fazer um ciclo de debates, onde vem FIENG, Sindiestra, vem também todo o comércio, a população no geral, através dos seus representantes, que acute, vem também todos os partidos, e vamos fazer um grande ciclo de debates na Assembleia para discutir essa questão do imposto e do resgate de Minas. Minas está com a autoestima baixa. O mineiro está precisando muito de ter a sua autoestima elevada. E é isso que nós pretendemos debater, principalmente sobre os impostos. Inclusive, a doutora Misabel criou um grupo de trabalho fantástico. E vem aí grandes nomes que vão ajudar a Assembleia. Doutora Isabel, para quem o telespectador que não sabe, ela foi ouvidora, né? Foi da área jurídica do governo Itamar Franco, né? Procuradora também. Procuradora, né? Procuradora Isabel Derzi, né? Derzi. Uma das maiores juristas. Se a memória não falha. Eles estão criando um grupo de trabalho que a Assembleia foi convidada para rever essa questão dos impostos, para justamente conversar sobre a guerra fiscal. E eu acho que a Assembleia vai poder fazer isso com uma contribuição muito grande. Sem dúvida, presidente. E eu acho que o principal que a Assembleia vai fazer agora é acabar com o culto ao presidente. A Assembleia tem que ser dos 77 parlamentares. Nós vamos acabar com essa história de que o presidente, apesar de ser presidencialista o regime, nós fizemos lá o Colégio de Presidentes, onde participam os 21 presidentes de comissões, as lideranças do partido, de todos os partidos, e também os membros da mesa. Então, todas as decisões serão colegiadas. E nós acreditamos que
o conselho já é até bíblico, né? Está no meio das multidões. Então, nós achamos que, se todos participarem, nós vamos ter assembleia mais coletiva. Muito bem, então o senhor vai acabar com o culto à personalidade do presidente, né? Interessante. Cena política volta já já com o debate com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes. De volta à cena política, debatendo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes. Deputado, essa proposta de mexer nas alíquotas, estudar juntamente com os segmentos empresariais, sociais, de classe também, de classe trabalhadora, como é que isso pode beneficiar e de que maneira, como isso vai chegar aí no consumidor, no cidadão, no contribuinte? Eu vou te dar um exemplo. Posto de gasolina. Hoje você tem um posto de gasolina em Perdões. Eu vou dar um exemplo que é lá na minha região e eu tenho um irmão que tem um posto de gasolina lá. Puxando para a terrinha, né? Do exemplo. Bom, lá ele tem um posto de gasolina e tem grandes amigos, são amigos do meu pai, da minha família, há mais de 50 anos. E que abasteciam todos no posto de gasolina, por amizade, abasteciam todos no posto de Perdões. Hoje, que é Expresso Figueiredo, por exemplo, eles deixaram de abastecer conosco. Que ele abastece aqui e vai abastecer na divisa de São Paulo, porque o diesel é muito mais barato, assim como a gasolina. A alíquota lá é menor. Durante esse percurso, lá em São Paulo. Então, Minas está perdendo muito com isso. Minas perde todos os postos de gasolina, o comércio em geral, as alíquotas dos outros estados, como é também do Espírito Santo, é também no Rio de Janeiro. Essa guerra fiscal tem atrapalhado. É toda a guerra fiscal, né, que é danosa para todo mundo, né? Danosa para todo mundo. Então, Minas precisa rever isso. Então, tem um grupo de economistas, junto com os técnicos do Estado, que estão fazendo aí um grande trabalho para rever isso. E o Legislativo está puxando isso. O Legislativo faz parte, os técnicos todos nós, através da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, da Administração Pública, as comissões temáticas estão debatendo isso e nós vamos ter grandes debates e, com certeza, elas vão se transformar em leis que vão beneficiar todo o Estado de Minas Gerais. O presidente, nessa segunda-feira, o governo mineiro divulgou o resultado da auditoria que foi prometida lá atrás, no discurso de posse do governador Fernando Pimenta Melo. 3 meses atrás. E ele disse que em 90 dias divulgaria o resultado da auditoria. O resultado divulgado nessa segunda-feira criou diversas expectativas e, evidentemente, que alguns se confirmaram, outros não. Na sua avaliação, essa auditoria, o resultado, te trouxe alguma coisa nova, alguma novidade? Como é que você recebeu isso? Bom, eu pude ver que o Estado está em péssimas condições. Isso aí, acho que o mineiro todo tem esse conhecimento. Tem muita coisa a ser mudada. Agora, os detalhes dessa auditoria parece que vai ter uma segunda etapa que ele vai apresentar. Mas eu acho que agora é hora de olhar para frente, começar a trabalhar e fazer com que o Estado de Minas seja o Estado pujante que nós todos acreditamos. Deputado, eu vou aproveitar para fazer uma pequena propaganda, que eu faço comentários políticos diários aqui na BH News TV, e eu usei essa expressão assim um pouco popular, que o resultado dessa auditoria pareceu que foi um muito rosnar e pouco morder. Acho que houve uma divulgação, a gente esperava algo de muito impacto, e foi alguma coisa assim, repetitivo, redundante. Eu achei um tanto redundante. Eram fatos que todo mundo já sabia, questão que o choque de gestão não existiu praticamente, que as finanças estavam muito ruins, que a questão hídrica não foi olhada, que a polícia está com problema de segurança. Ô Barroso, não te interrompendo, mas só para corroborar o que você está dizendo. É uma reedição do que houve na campanha eleitoral. Quer dizer, tudo isso que saiu nesse relatório, de alguma forma, a não ser os números, né, mais apurados, mais aprofundados, tudo isso foi discutido na campanha eleitoral, a questão da segurança pública, da educação, da saúde,
né, da mobilidade urbana, enfim, todos esses temas. Eu acho que, não sei se está de acordo, o senhor acha que também foi mais ou menos assim, deputado? Eu acho que foi a confirmação, porque na campanha eleitoral você denuncia o que você acha que está errado. E a auditoria nada mais foi do que a constatação da realidade que todos nós tínhamos a certeza, né? E ela foi mostrada de forma clara à população de Minas. O senhor acha que ainda tem muita carta aí no colete, na manga? Eu acho que a carta que nós temos que ter agora é muito trabalho, olhar para frente e começar a pôr esse Estado para andar. Eu vejo hoje a educação foi muito maltratada durante o governo passado e eu acho que agora os professores precisam ser valorizados. Nós temos um governo hoje que tem uma afinidade muito grande com os servidores. A saúde é a mesma coisa. Eu acho que vai ser tratado de forma... Não te interromper, mas o governo agora, havia uma expectativa de um aumento salarial que foi dado pelo governo anterior, em novembro, se não me engano, outubro, de 4,6% de reajuste. Outubro, né? Setembro. E o governo já disse que não é possível fazer isso, né? Da mesma forma, há uma disputa já aí com relação ao pessoal da FEMIG, que já está em greve. Há uma outra discussão também aí com relação dos professores, ao né? piso salarial do magistério. O senhor não acha que está também começando a ter algumas... A grande verdade é que o que tinha era o seguinte, eles queriam dar esse percentual num todo, que era aí de 4%, 5%. Hoje não. Hoje tem uma discussão do piso dos professores, com a jornada de 24 horas. Já teve a primeira proposta, que foi até bem aceita, não foi a ideal ainda, mas eu acredito que na segunda ou terceira rodada, a categoria dos professores vai aceitar. Já mudou muito. Nós vamos chegar, nesses 4 anos, ao piso que os professores esperavam. Na saúde, nunca se teve uma conversa como está tendo agora, aberta, um diálogo, inclusive dentro da Assembleia Legislativa e do governo, sendo recebido pelo governo de forma respeitosa. E eu tenho certeza que vai chegar em bom termo. A educação, tanto que a educação ocupou aí várias superintendências através do Sindiúti. A CUT está conversando muito bem com o governo. Agora, a negociação com o sindicato, que tem sua autonomia, é normal. São várias rodadas. Eu tenho certeza que, pela capacidade que o governo que está aí tem de conversar com as categorias do funcionalismo público em geral, ela vai chegar, com certeza, num bom acordo. O que o governo... Não pode falar. Está acontecendo um fenômeno interessante, eu gostaria que o senhor avaliasse, no sentido de que, em Brasília, o seu colega de partido, Eduardo Cunha, nesses 3 primeiros meses, existe uma lógica na política brasileira do legislativo, de certa forma, ser refém do executivo. Tudo do executivo é prioritário no legislativo. E com isso, abre-se mão de projetos de leis muito interessantes, de autoria dos próprios parlamentares e tal, porque a prioridade são medidas provisórias. Aqui em Minas a prioridade foi a lei delegada, que durou aí quase eternamente. Então tem o legislativo, de certa forma, é refém do executivo. E o Eduardo Cunha, seu colega, lá nesses 3 primeiros meses, ele conseguiu fazer um mutirão de trabalho. Hoje eu estava lendo sobre isso, aprovou o que não se aprova há 20 anos na Câmara Federal. Ele pôs os projetos para andar, funcionando. Então, será que é preciso um enfrentamento do Executivo para o Legislativo funcionar, ou para o próprio Legislativo reconhecer o seu valor, a sua importância e valorizar os projetos que não tramitam de 3 anos, 4 anos, que estão lá dentro, que são da autoria dos próprios parlamentares? Será que é possível isso, não? Bom, primeiro eu quero lembrar Montesquieu, que dizia que os poderes são independentes, porém harmônicos. A Constituição reza isso. Aqui em Minas nós fizemos isso. Em tempo recorde, nós fizemos a formação de todas as comissões na primeira rodada, votamos a reforma administrativa sem lei delegada, viu? Quero deixar bem claro que foi numa conversa aberta e, em primeiro lugar, tinha uma equipe do governo que propôs ao Legislativo a lei delegada. E nós argumentamos que, de hipótese nenhuma, que a Assembleia tinha condição de discutir isso sem lei delegada. Aprovamos a reforma administrativa por unanimidade, sem lei delegada. Pode ser firme, independente, porém sereno. E é isso que nós fizemos aqui. Esse enfrentamento é péssimo. Eu acho que o governo federal esticou demais a corda. Tanto
o legislativo quanto o executivo. E o país está sofrendo drasticamente com isso. A crise é institucional. Você pode ser firme e independente, porém sereno, harmônico. A propósito, o Márcio levantou a questão aí do Eduardo Cunha, que é do seu partido, Sim. presidente da Câmara. O que me parece é que é uma situação tá até meio delicada. O senhor diz que esticar a corda, é que, na verdade, está havendo quase que um enfrentamento do presidente da Câmara em relação ao governo federal. Eu estou vendo que é difícil que isso chegue aqui a Minas, porque estou vendo que o senhor está conduzindo as coisas, né, de tal forma, e o legislativo de uma maneira geral, que isso pode cair aqui. Mas o senhor não teme que possa contaminar um pouco aqui as bases do PMDB, não? Isso deu inflamado no PMDB, né? Não acredito, não. O PMDB aqui é muito maduro. O PMDB daqui sempre foi o alicerce do PMDB nacional. Aqui tudo se resolve com conversa. O efeito Eduardo Cunha não pega aqui, não? Eu acho que não. Aqui tem uma diferença, viu? O governador conversa muito. O legislativo aqui conversa muito. E temos divergências. O governador tem recebido os deputados? Recebe todos. Eu converso com o governador. A miúde mesmo? Pelo menos duas vezes ou 3 por semana, nós temos as reuniões com o Colégio de Líderes e com o governador do Estado. Vai todo o Colégio de Líderes conversar com o governador? Com o governador do Estado. Hoje mesmo teve uma reunião belíssima tanto que na apresentação do balanço estavam todos os líderes e os deputados todos presentes. A oposição também se faz representar? A oposição é convidada em todos, inclusive na entrega do orçamento, o líder da oposição, que foi o deputado Gustavo Correia, ajudou a receber a proposta do orçamento junto com a situação. E tem comparecido, em geral, a oposição? Tem debatido. Tem atendido? Tem atendido. A oposição aqui é muito madura. Nós temos nomes aqui antigos, maduros. Você tem o João Leite, você tem o Gustavo Correia, Gustavo Valadares. Nós temos aqui o Lafayette Andrada, que é um grande parlamentar. Aqui em Minas Gerais as coisas acontecem, a gente aqui conversa. O senhor quer dizer com isso que está faltando um pouco mais de diálogo entre o Executivo Nacional, ou seja, o Presidente da República e o Parlamento? Muito. Eu acho que é o que está faltando na política em geral, mas principalmente de parte a parte? Em Brasília, dos dois. Eu acho que o presidente da Câmara tem conversado, é do meu partido, tem conversado muito pouco, está agindo de forma, eu acho que muito forte, muito abrupta. E, da mesma forma, a presidente da República tem conversado pouco. Eu acho que precisa de um pouco mais de mineiridade. Nós estamos precisando de levar um pouquinho de Minas para Brasília para ajudar a amainar os nervos. E a população não pode tomar prejuízo com essa rivalidade dos poderes. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com o debate com o presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes. Já, já. O debate continua aqui em Cena Política, com presença do presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes, e dos jornalistas Carlos Lindenberg e Márcio Fagundes. Deputado, vamos continuar com esse assunto da importância de Minas levar essa mineiridade, né, que o senhor falou, lá para Brasília. Mas parece que os seus companheiros do PMDB, notadamente Eduardo Cunha e Renan Calheiros, não querem um diálogo com a presidente, com o governo federal. Na verdade, eles têm colocado a presidente contra a parede. Parece que a presidente também não está querendo muito conversar com eles. Agora, hoje ela convocou uma reunião com os líderes do Congresso. Não sei se ela está abrindo para esse diálogo, porque eles dizem que ela é muito dura, né? Que ela é muito rígida, ela é muito fechada, né, a conversa. Mas hoje ela convocou, não sei se vai dar certo. Olha, eu acho que nós estamos partindo para um momento que nós temos que sair em defesa da democracia. 1º de abril mostrou isso, os 30 anos aí da democracia. Sim. Tem muita gente que não conhece o que foi a ditadura, os mais jovens principalmente. O período de ditadura foi muito difícil. E a Dilma é uma mulher, às vezes, muito dura mesmo, talvez pelo que ela tenha passado.
ela construiu, junto com milhares de brasileiros, a democracia nesse país. Então, ela é uma mulher guerreira, firme. E isso faz com que ela seja uma mulher um pouco mais fechada. Agora, o Congresso Nacional tem maturidade, tem também homens que fizeram com que a democracia se restabelecesse no país. E o PMDB, eu acho que foi o partido, que foi o principal partido, inclusive partidos como o PCdoB se abrigaram até dentro do PMDB, foi o partido que redemocratizou esse país. Então, o que precisa é de conversa, eles precisam se entender, porque a gente só se coliga com quem se parece mais conosco. PMDB e PT se parecem muito. Nós estamos atravessando uma fase difícil. E eu falo que a presidência da República não é política, é economia. E nós estamos passando um problema sério na economia. Agora nós precisamos da política para poder amenizar os ânimos. E só se faz isso com uma boa conversa, uma boa política. Se ela começou a abrir, é bom sinal. Eu tenho certeza que eles vão se entender. Só tem 3 meses de governo. Como é que o senhor vê esses movimentos aí? O senhor falou em 3 meses de governo. Em menos de 3 meses de governo, parcelas da opinião pública já querem pedir o impeachment da presidente. Como é que o senhor vê isso? Grande parte não conhece o que é impeachment, né? Eles são insatisfeitos, há uma insatisfação contida. Quando eu vejo a maçonaria ir para a rua, tem alguma coisa errada. A maçonaria não vai para a rua. Eu vejo as amigas da minha mãe batendo bandeira na rua. Saem da igreja e vão bater bandeira, tem alguma coisa errada. Panela em casa e bandeira na rua? Tem alguma coisa errada. Teve nessa eleição uma eleição muito dura para a presidência da República. Houve uma divisão, teve uma luta de classe. E isso tudo, agora, esse caldeirão está fervendo. Hein? Nós precisamos de colocar água nessa fervura, abrandar isso. Eu disse isso ao governador há pouco tempo. Nós sempre temos uma conversa com o Dom Valmor, para que o sermão da igreja, isso vá para dentro da igreja, para a gente poder serenar isso. Nós vamos atravessar o Rubicão juntos, mas com serenidade, porém com muita firmeza. Essa postura sua, que é muito, muito mineira, no sentido de ser moderado, de ser equilibrado, né? O chamado grave senso da ordem, de que dizia o DN, né? O senhor tem levado isso para frente, tem levado a Brasília? O senhor tem conversado com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sobre isso, com liderança do PMDB? Porque o PMDB tem uma responsabilidade grande nessa história. Isso não pode ser também menosprezado. O senhor tem levado essa preocupação às lideranças maiores do seu partido? Os deputados, inclusive, só cumprimentando, os deputados do seu partido, mas federais, bem conversado sobre isso? Toda semana nós temos uma reunião dos federais e estaduais. Essa semana passada, nós recebemos aqui o presidente Michel Temer, que veio representando a presidente Dilma em uma reunião dos presidentes de tribunais de justiça. No outro dia, eu o levei à casa do governador Fernando Pimentel para um almoço, para que a gente pudesse conversar justamente sobre isso. Amanhã, eu tenho às 11 horas da manhã uma audiência com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E eu vou levar, em nome do Parlamento de Minas, em nome do PMDB, essa nossa preocupação. Eu sabia dessa viagem do senhor, quer dizer que um dos motivos seria essa tentativa de harmonizar, de tentar procurar o... É o principal motivo. Amanhã, minha visita a ele é justamente para a gente tentar amenizar o que nós mineiros podemos fazer, o que cada estado pode fazer. Eu acho que o prefeito Márcio Lacerda pode ajudar muito, Dom Valmor pode ajudar muito, a maçonaria pode ajudar muito. Deputado, mas o senhor não acha que... O senhor está mostrando isso para o telespectador, que o senhor está muito imbuído do espírito conciliatório. É muito interessante isso, porque tem uma faceta da política mineira, né, que o Lindenberg ressaltou, nesse comportamento seu, tem essa faceta gritante, né, como você trabalha pela conciliação. Mas você não acha que esse esforço para se conciliar esse mundo político cada vez mais está dissociado da conciliação que deveria ser com o povo? O mundo político hoje não consegue dialogar com a população. Está longe dos objetivos de mais transparência, mais democracia direta, esse diálogo com a sociedade é que eu estou achando que está quilométrico. E o mundo político não adianta se ajeitar, porque ele vai continuar com uma imagem fisiológica, estritamente partidária, quando a sociedade quer integração quase que total.
quase que total. Então, esse espírito de conciliação que eu estou vendo que o senhor está imbuído dele é muito interessante, mas, de certa forma, é de se aproximar-se muito do Renan, né? Vamos dizer assim, vamos ser prático. Andar na rua com o Renan, de mão dada com o Renan, não é fácil, não. É verdade. Pelo menos algum tomate. Algum tomate Não é só Renan, não. É a classe política num todo. Mas eu acho que o que o Márcio está colocando tem alguma razão, sim, mas eu acho que essa preocupação aí do deputado Adão Kleber de botar um pouco de água na fervura, neste momento, taticamente, é uma coisa importante. Porque esse caldeirão político está fervendo muito institucionalmente. Essa disputa entre a presidência da Câmara, mais a presidência do Senado, com a presidência da República, é um negócio que pode transbordar, resvalar para um lugar que a gente não deseja muito. Né? Então, eu acho que eu até entendo essa preocupação do presidente, mas entendo também a sua colocação, Márcio, porque eu acho que é uma dissociação mesmo. Acho que uma coisa está o mundo político, outra coisa está a sociedade. Mas que acho que nesse momento, se continuar esse enfrentamento que está já tem curso, não sei de que vai parar, não. Só complementando você também, que já comentou ele, é o seguinte, que está tendo um grupo de jornalistas, eu vi isso pela internet, achei muito importante, fazendo uma movimentação nacional, jornalistas pela democracia. Porque você falou de desembocar, e há aí um chamado por ditadura militar nesse país. Grupos saindo e pedindo ditadura militar. Se há uma crise diante de executivo e legislativo, pessoas achando que a saída é a volta dos milicos, né? Só para complementar as perguntas, né? Mas só para complementar isso também é o seguinte, basta o presidente da Câmara aceitar um pedido de impeachment que está criando um problema institucional gravíssimo no país. Mas nós já enfrentamos, nós saberemos sair disso. Eu não acho que passa por aí, que o mundo acaba. E ele pode aceitar. Aliás, é o mundo que pode aceitar. É ele, institucionalmente é ele. É o Senado. Constitucionalmente é ele. Presidente da Câmara. Ele que recebe da Câmara ou do Senado? Ele é que recebe o julgamento do Senado. O presidente da Câmara já disse que isso ele não aceita. Pois é, mas se ele continuar com esse enfrentamento... E o vice-presidente da República também disse que não. Impeachment é uma coisa muito séria. Seríssimo. A volta, isso que tu fala da ditadura... essas questões aí, que nós estamos falando muito, vamos deixar o presidente agora, né? Mas eu acho interessante quem está fazendo esse movimento para a volta dos militares para as ruas é quem não conheceu isso. São jovens com 21 anos ou menos. Ditadura foi uma coisa trágica no nosso país. Foi a tortura, a falta de liberdade, os meios de comunicação, as pessoas eram presas sem saber por quê. Olha, a ditadura foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. A democracia ainda é o melhor regime que se existe. Nós todos ouvimos, crescemos com aquele velho chavão de que a política é a arte de conversar. E é inegavelmente a arte de conversar. Mas nós não podemos mais julgar os nossos problemas para debaixo do tapete, acho eu. A população cobra, grosseiramente, é isso. Não vamos nos acertar por cima, porque por baixo nós continuamos julgando nossos problemas para debaixo do tapete. Secularmente, historicamente, nós fazemos isso. E eu acho que está na hora de quebrar com essas redes sociais, com essas novas tecnologias, está na hora de quebrar esse paradigma. Chega, o tapete já não aguenta mais, ele está um carpete dessa altura, um veludo que não tem tamanho. É porque você está falando que a política é a arte da conversa, sem querer dar uma de filologista aqui, a política veio da palavra cuidar das pessoas, cuidar da cidade, né? É isso aí. Cuidar é dialogar, é buscar, ter um encontro com a sociedade, né? Uma coisa interessante, Lindeberg, que eu quero até responder o Márcio, realmente a classe política está desconectada da população, está muito distante. Inclusive, um dos temas da nossa campanha, quando eu falo nossa, porque eu participei junto com o atual governador de um plano de campanha, de um planejamento para o Estado, e a proposta era fazer os grandes conselhos. Em 17 regiões do Estado, você ia ter os conselhos para ouvir a população. Isso é uma forma de você estar mais perto, através de audiências públicas, a população participar dos conselhos. Essa é a ideia, é a proposta que
parece que o governador está trabalhando rapidamente para implementar. Que é uma proposta de campanha, realmente. Né? Eu me lembro que falou isso na campanha. Esse é um compromisso criar de campanha. Os conselhos regionais, né? Para exatamente inserir a sociedade regionalizar, né? na Tudo, né? discussão e solução dos problemas do Estado. Né? Agora, o senhor acha então que a grande contribuição que Minas pode dar neste momento é de levar a Brasília essa posição de maior diálogo, de uma disposição de coisa, ou de trocar ideias e ceder um pouco cada um para buscar um senso comum, deputado? É essa a grande contribuição? Está faltando um Zé Alencar, né, no Brasil. Minas pode levar serenidade. E o Pimentel tem estudo. Ele foi amigo, inclusive passou momentos difíceis com a presidente. Ele pode ser um grande conselheiro, um grande conciliador, e nós estamos todos do parlamento, os políticos de Minas, aí para dar esse suporte. Eu acho que Minas pode dar o exemplo. Minas sempre foi o berço disso, da conversa, da aliança. Eu falo que em Brasília a lógica sempre é da pressão. O poder executivo, ele trabalha com pressão. E aqui em Minas não, a lógica é do compadre. Um compadre ajuda o outro. Por isso é que Minas, a política é feita diferente. No intervalo, o senhor falou a pressão com outro adjetivo, mas eu não vou insistir não, tá? Não vou insistir. Da pressão lá e aqui da conciliação, né? Do compadre. Muito bem, Cena Política volta já já, continuando o debate com o presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes. De volta à cena política, debatendo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes. Deputado, falando um pouco da relação do PMDB com o PT aqui em Minas. Naturalmente, uma relação que tem sua harmonia, eu até falei ali, uma certa harmonia, mas a gente vê aí nos bastidores do PMDB há muita cobrança de que os petistas estão ocupando todos os cargos no Estado. Nos bastidores aí, na coxinha, muito atrito. É verdade. Todo partido político, cada um quer implementar o seu programa. Nós viemos para ajudar o PT a governar. E cargo não é bônus, não. É ônus a ser exercido com quem governa. E a obrigação do PMDB é ajudar a governar. Agora, essa história de que o PT está ocupando mais cargo, isso vai ter sempre. Todo lugar que você tem vários líderes, que você tem posições diferentes, ideologicamente às vezes parecidas e às vezes muito diferentes, você vai ter sempre essa luta de ocupação de espaço. A política é uma guerra de ocupação de espaço, para cada partido mostrar o seu programa. Agora o PMDB está em paz, está governando bem, todos os parlamentares fazem parte da base de governo, junto com o Fernando Pimentel. Mas essa chiadeira das bases aí não estraga o relacionamento não, né? De jeito nenhum, ao contrário. Isso é que vai lapidar. A democracia só é plena quando tem uma discussão. Senão ela seria uma ditadura. A democracia é feita de ideias diferentes. E é por isso que o PMDB e o PT dão certo. Discutem muito, mas no final caminham juntos. Nessa reforma administrativa, o PMDB perdeu uma Secretaria de Recursos Humanos. E absorveu bem essa perda? Não, foi uma decisão tomada junto. Nós chegamos à conclusão de que a secretaria que cuidaria, que era de recursos humanos, até quem ia ocupar era o Gamaliel Erval. Por indicação do ex-governador Nilton Cardoso? Do Nilton Cardoso e do Nilton Cardoso Júnior. E também do partido, porque nós não temos uma indicação de um ou outro, não. São todos os parlamentares que participam dessa indicação. Nós chegamos à conclusão que depois de feita uma avaliação que precisava diminuir o custo. E o governador chegou a essa avaliação que dentro do planejamento conseguiria bem absorver como estão as duas secretarias. E com isso, a Rural Minas acabou ficando com a Secretaria de Agricultura, que ela ia sair na reforma. Então fortaleceu a Secretaria de Agricultura com o PMDB
e diminuiu uma secretaria para diminuir a despesa, que o orçamento do Estado estava muito E apertado. manteve a ouvidoria. Ouvidoria, que foi uma posição firme e forte da oposição e que foi ouvida pelo governador e foi até uma emenda do PMDB. E que ela foi aceita, foi votada, e o governador sancionou e que a ouvidoria hoje vai funcionar muito bem. Deputado, eu estou deduzindo dessa nossa conversa aqui que o senhor passou a ter um papel preponderante nesse cenário político, não só mineiro, como nacional. A partir desse diálogo que o senhor está abrindo com Brasília, o senhor passa a ser uma pedra fundamental no sentido de trabalhar no convencimento de seus correligionários no Senado e na Câmara a ter uma melhor relação com a União, e isso certamente gerará bons frutos para Minas Gerais. Fica mal o nosso governador ir a Brasília toda hora de chapéu na mão e cobrando da presidente Dilma recursos para cá, e nós sabemos a situação da Dilma hoje, na realidade política e econômica da Dilma hoje é grave, talvez tão grave quanto o de Minas Gerais. Ficaria mal o governador de Minas de chapéu toda hora, correndo no ministério pedindo dinheiro. A partir do momento que o senhor faz esse trabalho, quer para nós, até atropelando um outro companheiro seu que hoje ocupa a vice-governança, mas não tem essa força política para manter esse diálogo, eu acho que o senhor está ocupando um papel aí mais fundamental, mais preponderante que nós imaginávamos, viu, Lindenberg? Eu acho. Quando eu perguntei lá no outro bloco qual o papel que ele achava que Minas deveria exercer, e ele disse que estava indo a Brasília para conversar com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que hoje faz um enfrentamento aberto em relação a presidente Dilma. Eu percebi também essa coisa, que abre um caminho aí novo para que possa trazer recursos para Minas Gerais, apesar da indigência do governo federal também, que não está fácil, mas pode trazer recursos para cá. E Minas precisa de recursos. Concorda, deputado? Concordo. Quero dizer para o Márcio que o vice-governador Antônio Andrade, ele não é só o vice-governador, ele é o presidente do meu partido. E tudo que o PMDB faz, ele é discutido antes. Eu e o Antônio Andrade vivemos em plena harmonia. Disputamos uma convenção, ele ganhou a convenção, eu tive 46% dos votos, e ele me deu esse resultado ao nosso grupo, e nós fizemos uma grande composição. O PMDB é um só, está unido. O Antônio Andrade é um grande líder, ele tem estilo diferente, eu sou mais falante, e ele é mais quieto, mais mineiro. É o jeito do Antônio. O Antônio é muito articulador. Eu sei que eu tenho dado certo com o Antônio Andrade. E eu acho que nós dois conseguimos pacificar o PMDB e os nossos grupos vivem em paz hoje. E nós temos, sim, um papel junto com o governador do Estado, porque nós não podemos fazer isso sem o governador do Estado, não. Porque quem pode exercer esse papel é o senhor governador. O parlamento só pode ajudar. Então, o que nós vamos tentar levar a Brasília é essa conversa amena, serena, e mostrar que os brasileiros não podem sofrer com essa guerra. Olha, se nós tivermos, como tivemos aí a greve dos caminhoneiros, o Estado pode virar o caos, as pessoas podem perder os empregos, a economia está ruim. Tem uma música do Gonzaguinha que é interessante, que fala que o homem se mata, se morre, quando caça os seus sonhos, tua vida é trabalho. Sem trabalho não dá para ser feliz. Ô, deputado, complementando isso que o Márcio estava falando, do seu papel, e que se incorpora também essa questão econômica que o país está passando, essa conta do ajuste fiscal está caindo com muito peso aqui no colo do Estado, no colo da economia de Minas, porque muitas vezes precisa cortar lá, cá, vão cortar lá de Minas, que Minas é da gente, é do mesmo partido, entende? Para não vai causar tanto atrito. A conta está alta para o Estado? Não, a conta está alta para o Brasil. Mas por isso que eu disse do trabalho. Nós temos que ter muito cuidado com os postos de trabalho. Nós vamos sofrer. Eu acho que os Estados Unidos passou uma crise violentíssima, saiu dela. A Europa começa a sair. A China vem a reboque. E o Brasil, no final desse ano, eu acho que começa a ter bons ventos. Então, como eu disse, eu acho que a presidência da República não é política, é economia. E a partir do final desse ano, eu acredito que o Brasil começa a surfar numa nova onda na economia e pode melhorar muito. Vai surfar na marolinha que o Lula falava, né? Porque o Lula falava que a crise não era crise, era uma marolinha, né? O Lula foi um homem muito inteligente. Olha,
Agora... Toda vez que se tinha uma crise, o que todo mundo fazia? Eu fiz muito isso, acho que vocês também devem ter feito. A gente parava de comprar, era uma recessão, começava a estocar as coisas em casa. E o Lula, com aquela história de marolinha, com muita sabedoria popular e uma linguagem simples, disse ao povo: não pare de consumir. Foi o que aconteceu de bom para a economia do Brasil. O Brasil aguentou um tempo maior, a crise demorou mais a chegar no Brasil, justamente porque ele falava de marolinha e fazia o povo consumir. Ô, deputado, seria uma heresia minha prever que o divórcio do PMDB com o PT tem os dias marcados? A partir do momento que a gente vê um correligionário seu, no caso o prefeito de Pará de Minas, o Antônio Júlio, ganhar uma eleição pela MM, coligado com o PSDB, Associação coligado com o Mineira de PSDB, Municípios, né? Pra quem não sabe, Associação Mineira derrotando de o PT num projeto político que já é um prenúncio do que nós vamos enfrentar no ano que vem, que as eleições agora já começam, a movimentação política já é com vista à eleição no ano que vem. Seria uma heresia eu falar que os dias essa proximidade do PT com o PMDB tem os dias contados? Ou o projeto de conciliação em Minas, inclusive a Sambarca também, os adversários, o PSDB, nas coligações que nós vamos ter nos municípios e tudo? Não, eu não vejo dessa forma não, Márcio. Eu acho que teve duas propostas diferentes. O Antônio Júlio foi presidente da Assembleia, um deputado experiente de 7 mandatos, e o Antônio convivia com os pequenos municípios. Ele fala a linguagem dos pequenos municípios. E o que eles queriam na MM? Eles queriam alguém que falasse em nome dos pequenos municípios, porque estão passando uma dificuldade tremenda. E o Gilmar, que é o prefeito de Uberlândia, é de um grande município, distante de Belo Horizonte. O Triângulo é um pouco diferente de Minas, está mais distante, tem outra cultura. Então o Antônio Júlio ganhou pela proposta. Agora, uma coisa interessante, não houve essa disputa que eles falaram, não, porque na verdade só teve 2 candidatos e 2 do mesmo campo. Os 2 fazem parte do projeto que governa Minas. Antônio Júlio do PMDB e o outro era do PT. Agora, o Gilmar eles bateram e o pra valer, PSDB. bateram para valer. Olha, o PMDB é um partido de luta, o PT também. E nós vamos brigar aqui na capital, nós vamos brigar no interior para ser, olha, o PMDB é o maior partido do Brasil e nós vamos lutar muito para continuar sendo maior. E o PT também vai fazer a mesma coisa. Ô, deputado, o senhor falou, Márcio falou em eleições municipais, o senhor falou que vai brigar o ano que vem. Me ocorreu aqui, o PMDB vai ter candidato à Prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem? Vai ter independentemente da coligação, independentemente do PT candidato, o PMDB vai ter candidato de qualquer forma? Olha, nós vamos... Coligado ou não com o PT? O PMDB vai apresentar um projeto para a capital. Isso já foi definido. O PMDB terá candidatura própria em Belo Horizonte. Cabeça de chapa. Cabeça de Se o chapa. PT não aceitar o PMDB como cabeça de chapa, o PMDB sai divorciado do PT. Que não tem nenhum problema. Você pode ter, o partido tem que apresentar propostas. Nós vamos apresentar a nossa e o PT vai apresentar a deles. No segundo turno nós podemos estar juntos ou não. Por exemplo, Ipatinga. PMDB e PT sempre disputaram. O Leonardo Quintão, que era o Sebastião Quintão, disputava com o PT. E mesmo assim, depois da eleição, todos nós caminhamos juntos para a campanha de governo do Estado. Certamente, né, deputado? Aliança é aliança, eleição é eleição, Sim. né? Novamente, eu agradeço a presença do deputado e dos jornalistas. Agradecer a mais não é problema, é bom, né? E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá!